Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de julho e a minha maratona literária de inverno. Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras. Obviamente eu fugi totalmente da minha TBR, não totalmente, mas eu fugi um pouquinho da minha TBR. Vou deixar o vídeo da TBR aqui pra vocês verem, caso vocês ainda não tenham visto. Bom, resumindo mais ou menos como foi a minha maratona, eu li no total 8 livros, aí eu fiz uma estatísticazinha básica, foram 2.517 páginas, o que dá em torno de 90 páginas por dia. Eu não consegui ler todos os dias, então eu acho que eu fiz esse cálculo baseado em 20 dias, 28 dias. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi O Último Reino, do Bernard Cornwell. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro. Ah, lembrando, de todos esses livros aqui tem resenha completa e detalhada do que eu achei no Goodreads. Se você não é meu amigo lá, tem o link aqui embaixo, vai lá, acompanha tudo, porque lá eu vou colocando as minhas leituras, né, em tempo real, o que eu tô lendo, o que exatamente eu achei. Eu falo com mais detalhes, aqui eu falo só pontos positivos e negativos, porque senão esse vídeo ficaria gigantesco, certo? Então vamos lá. Foram 3,5 estrelas para esse livro aqui. Eu gostei bastante, né? As 3,5 estrelas não foi porque eu não gostei, pelo contrário, eu gostei. Dentre os pontos positivos desse livro tá a temática. Eu adoro esses livros que tem essa coisa de guerra, de luta entre os povos. A escrita também é muito bacana, é o meu primeiro contato com o Bernard Cornwell. Eu gostei muito da escrita dele, eu achei a escrita dele muito fluida. E eu gostei também da ansiedade que esse livro me trouxe, porque são 8 livros no total dessa série, então, né, tem que rolar ansiedade, senão você não sente vontade de ler os próximos livros. E ele conseguiu fazer com que eu sentisse bastante ansiedade de ler os próximos livros. Como ponto negativo, eu vou dizer que os capítulos aqui são muito longos, e isso às vezes fez com que a leitura ficasse bastante cansativa. E outra coisa, outro ponto negativo, são os nomes muito parecidos. Isso, de certa forma, me causou uma confusão. Tem muita gente, muito personagem aqui. Tudo bem que ao longo aí dos próximos livros, só alguns personagens, os mais relevantes, vão ficando. E aí, né, melhora um pouco essa questão aí de confusão de nomes. Mas no primeiro livro eu senti uma dificuldade aí, deu uma confusão na minha cabeça pelos nomes serem muito parecidos. A minha segunda leitura foi Fangirl, da Rainbow Rowell. Eu li 3 livros da Rainbow Rowell nessa maratona, e esse livro aqui pra mim foi 4 estrelas. Bom, como ponto positivo desse livro, são vários os pontos positivos, mas um deles é que os personagens são muito completos e muito bem desenvolvidos. Eu senti empatia por praticamente todos eles, isso é muito bom. A história, ela é muito cativante, você fica extremamente preso na história do começo até o final, e a escrita da Rainbow é maravilhosa. Todo mundo me falava que a escrita dessa mulher era sensacional, e gente, é mesmo, a escrita dela é muito boa. E assim, como ponto negativo, foi isso que fez eu tirar 1 estrela e ainda deixar favoritado, porque eu de fato gostei demais desse livro, é que eu achei que o final ficou incompleto, sabe? Eu achei que foi muito corrido, podia ter mais história ali. Eu senti falta de um desfecho maior, sabe? Então, por isso eu tirei 1 estrela desse livro. Continuando na saga Rainbow Rowell, eu li Ligações. Esse livro foi 3 estrelas pra mim e colocou em xeque a minha amizade com o Vitor Almeida. Eu acho que foi o que eu menos gostei da Rainbow por enquanto. Eu não vou dizer que eu não gostei do livro, eu gostei, tanto que ele é 3 estrelas, senão seria menos. Bom, dentre os pontos positivos aí, a história, ela é muito bem pensada e muito realista. É uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa, mesmo. E a personagem principal, ela é muito relacionável e muito cativante. Então, assim, você cria uma empatia com ela, apesar dela te dar nos nervos algumas vezes. E como ponto negativo, de novo a história do desfecho. Eu acho que eu tenho um problema com os desfechos da Rainbow Rowell. Eu achei o desfecho muito
muito rápido. Na verdade, assim, eu achei o desfecho muito óbvio, né? Você sabe o que vai acontecer, com certeza. E eu achei também muito rápido, podia ter mais, sabe? E outro ponto negativo, gente, eu passei muito nervoso com essa história. Porque a personagem principal, apesar dela ser muito cativante, muito relacionável, eu tinha vontade de chacoalhar ela porque ela demora demais, sabe? Então, mas enfim, 3 estrelas. Eu recomendo a leitura sim, porque a escrita dessa mulher é muito boa, mas foi o que eu mais passei nervoso. E terminando a saga Rainbow Rowell, eu li Anexos. E esse livro, gente, eu adorei, eu dei 4 estrelas pra ele. Ele é muito divertido, eu falei dele no último vídeo aqui no canal de livros para sair de ressaca literária, porque de fato ele é muito gostosinho de ler. Dentre os pontos positivos, eu vou falar de novo da escrita dessa mulher. Rainbow Rowell é sensacional. Eu vou falar de novo dos personagens dela. Os personagens dela são extremamente cativantes e relacionáveis. E vou falar de novo de situação real. Ela colocou nessa história aqui uma situação que de fato poderia acontecer e seria extremamente engraçado. E é um livro muito relacionável, gente. É um livro bem gracinha, assim. E de ponto negativo, de novo, eu vou reclamar da mesma coisa. Eu acho que é um problema com a Rainbow. O desfecho do livro. Eu achei o desfecho muito curto. Sabe aquela história, sabe aquela sensação de quando você assiste novela e tudo se ajeita só no último capítulo e você fica puto da vida porque você queria que tivesse um pouquinho mais de felicidade ali? Então, é mais ou menos isso que eu senti lendo os livros da Rainbow. Em seguida eu li Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Foi a primeira vez que eu tive contato com a escrita do David Levitan também. Já tinha me falado tantas outras vezes para ler livros dele, porque eram muito bons. E de fato, esse livro é 5 estrelas favoritado pra mim. São vários os pontos positivos, mas eu vou citar como principais aqui a escrita do David Levitan, porque a escrita dele é muito bonita, gente. É uma escrita muito poética. Eu acho que eu vi a Mai falando que a escrita dele é poética e eu concordo completamente. A escrita dele é poética, é linda. É um livro tocante, é um livro delicado e você cria uma empatia instantânea com todos os personagens desse livro. Então, assim, é maravilhoso. E de ponto negativo, gente, eu juro, eu não achei. Não achei mesmo. Eu só acho que, assim, se você for uma pessoa que vai se relacionar, porque é uma temática LGBT, se você é uma pessoa que vai se relacionar com esse livro, você tem que só estar atento ao momento que você vai ler esse livro, porque pode ser que ele seja emocionante demais, toque demais na ferida, sabe? Então, né, só esse cuidadinho. O outro livro que eu li na maratona literária foi um livro de parceria, A Procura de Vida Inteligente, do Victor Allenspach. Eu fiz um vídeo falando desse livro aqui com mais detalhes, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. E, gente, esse livro aqui, leitores de ficção científica vão adorar esse livro. O Victor, ele escreve muito bem. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo aqui que eu fiz, que vocês não vão se arrepender, gente. Muito bom esse livro. E pra terminar, foram 2 HQs. A primeira delas foi Bulldogman, do Wagner William. Essa HQ aqui eu dei 4 estrelas pra ela. Dentre os pontos positivos, é uma HQ nacional. É uma HQ muito boa nacional. E eu acho que a gente tem sim que ler os livros nacionais, HQs nacionais, dar uma força aí pros nossos escritores, não é mesmo? É uma HQ que se passa aqui no Brasil, então você vai ver falando de lugares que você já pode ter ido. Tem o cão, o Bulldog, que dá o nome aqui pra história, né? Tem ele na HQ e ele é uma gracinha. E como ponto negativo, eu vou dizer que eu me senti perdida às vezes aqui nessa HQ. Não sei se foi a ilustração, se foi algumas coisas... Tinha muita coisa surreal aqui, tinha hora que eu me perdia um pouco, então se eu tiver que citar um ponto negativo, esse é o ponto negativo pra mim. E por fim, mas não menos importante, Maus. Essa HQ, 4 estrelas também pra ela. Dentre os pontos positivos, gente, eu achei muito inteligente que o autor usou animais para representar pessoas e países.
ele usou ratos para representar os judeus, ele usou gatos para representar os alemães, ele usou sapos para representar os franceses, ele usou cachorros para representar os americanos e ele usou porcos para representar os poloneses não judeus. Enfim, essa HQ ela levanta muitos questionamentos, você consegue entender muito do que os judeus passaram e ela é uma HQ informativa e educadora. Sem contar que ela foi escrita e ilustrada pela mesma pessoa. E como ponto negativo, apesar de eu ter gostado muito das ilustrações, hora ou outra elas eram um pouco confusas, me deixavam um pouco confusa, porque essa história ela vai para um passado menos distante, depois para um passado mais distante, então tem horas que você se perde um pouquinho. E eu demorei um pouco a criar empatia com o personagem principal, que é o pai do Art, né, que é o Waldeck, que foi a pessoa que passou por todo esse, né, participou aí do Holocausto e conseguiu sobreviver ao Holocausto. Eu demorei um pouco a criar empatia por ele, porque ele é uma pessoa muito sistemática, então no começo eu tava meio, sabe? Mas depois você vê a história daquele cara e você acaba criando sim uma empatia com ele, apesar desse jeito sistemático dele. E na verdade você entende por que ele é dessa forma. Depois de tudo que ele passou, por tudo que ele passou, não tinha muito como ser diferente. Foi uma boa maratona literária e é isso então, gente. Comenta aqui comigo se a maratona literária de vocês foi boa, o que vocês conseguiram ler, se vocês contaram aí as páginas, né? Comenta aqui pra mim, conversa aqui comigo, adoro responder os comentários de vocês. E é isso. Se você gostou, curte aqui pra mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. As minhas redes sociais estão todas aqui no box de informações, caso você queira me acompanhar por lá também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu tenho uma indicação pra vocês.